Sei que todo mundo sempre fala sobre GitHub, mas quais os passos para início de uma carreira em programação? Fala galera, o Weather Boys, programador Sagaz falando, seja muito bem-vindo a mais um Sagaz Responde. Na semana passada vocês me mandaram lá no Instagram várias perguntas, muitas mesmo, eu fiquei muito feliz. Aliás, muito obrigado para todo mundo que mandou pergunta. E provavelmente eu não vou conseguir responder todas aqui, mas eu vou tentar responder algumas. Se a sua pergunta não for respondida, não deixe de mandar na próxima, porque com certeza, não necessariamente ela é uma pergunta ruim. Simplesmente não cabe todas aqui. Então vamos lá começar com a pergunta aqui do Sr. Almeida J, C# ou Java? Cara, nenhuma das duas é a minha linguagem principal, nenhuma das duas é a linguagem que eu amo, mas dentre as duas a que eu mais sei é Java, então meio que sem motivo, Java. E aí o Israel Borges perguntou aqui, qual você recomenda que eu aprenda primeiro, Python ou C? Cara, tem duas vertentes. Tem uma galera que fala que C é a melhor linguagem para você aprender primeiro, porque com C você vai fazer muita coisa do zero e vai sofrer muito com escovando bit ali, vai ter que aprender como é que funciona a memória, vai ter que alocar sua própria memória, gerenciar sua própria memória, e você vai aprender com certeza muita coisa com isso. Mas eu tenho uma outra abordagem também, um outro pensamento, que é um pouco mais didático, talvez, você começar com Python. Porque Python é uma linguagem que você se preocupa menos com esses detalhes e talvez foca um pouco mais na lógica, na resolução de problemas, e por isso Python pode ser uma linguagem melhor para você, como primeira linguagem. Tanto que Python é usado em várias escolas de programação para ensinar crianças, né? Quando a pessoa não tem aquele sentimento de tecnologia tão profundo, mas já tem uma lógica, já tem uma matemática e quer desenvolver isso, então Python acaba sendo muito útil nessa hora. Então por mim vai de Python, mas eu não tiro o mérito de quem acha que C é uma linguagem melhor para começar. E o Iaí Novaes RB mandou aqui, qual a linguagem de programação mais aquecida no mercado atualmente? Bom, cara, na verdade, essa pergunta ela depende um pouco de que mercado que você está falando. Por exemplo, o mercado web, com certeza JavaScript está muito em alta, porque agora não só você usa JavaScript do lado do cliente, mas você também usa do lado do servidor, e tem vários frameworks, várias coisas surgindo aí para JavaScript, então o JavaScript para web em geral está bastante quente, você consegue até desenvolver mobile agora com JavaScript. Python com certeza é uma linguagem que ganhou bastante tração nos últimos anos, está sendo usada para resolver vários problemas em várias empresas grandes, mas eu acho que tem linguagens também que o pessoal acaba esquecendo um pouco, que ainda valem muito, que ainda dá para resolver muita coisa com elas, que é, por exemplo, PHP, que ainda é uma das linguagens mais usadas no mundo, e Java também, que são duas linguagens que são muito usadas em servidores. Então tem vários servidores que usam Java e PHP. Gabi Anub mandou, Linux é melhor que Windows? Eu já respondi essa pergunta num outro vídeo, vou deixar linkado aqui em cima, mas basicamente, sim. Eu não acho que você precise saber Linux para ser um bom programador, você não precisa ser o gênio do Linux, mas para o uso técnico, para o uso geral, Linux vai ter uma vantagem sobre o Windows, sim. Eu acho que não dá para negar. Agora, eu mesmo, por exemplo, no meu dia a dia, vocês já devem ter visto nos meus stories, nas coisas que eu posto, eu não uso Linux no dia a dia, eu uso Windows. Então, assim, depende muito do que você faz, o que você está fazendo. Ó, o Pedro Souza BR mandou aqui, eu tô desesperado, velho. É só comigo ou tem gente do curso de ciência da computação que não se sente capaz? Cara, muito normal isso aí, mais normal do que tudo, sinceramente. Até pessoas que vão muito bem no curso, você vê que as pessoas se encontram no curso, vez ou outra essa pessoa vai se sentir mal. Eu mesmo já me senti mal com o curso, isso é super normal. Normalmente para quem tá com esse tipo de dificuldade, eu tenho um conselho padrão que eu diria que tenta focar nos fundamentos. Normalmente quando você tá com muita dificuldade, às vezes você tá com dificuldade com uma coisa um pouco mais avançada, tenta fazer bem os fundamentos com muita calma, gastar tempo, gastar hora programando coisa simples, coisa fácil, resolvendo problema, e depois ir para as coisas um pouco mais complicadas. Então, de repente, isso vai te ajudar. Davi Silva 85 mandou aqui, quanto tempo levaria uma pessoa que estuda só 2 horas por dia para ser um programador back-end em PHP? Cara, eu acho que depende muito do contexto. Por exemplo, é uma pessoa que já programou alguma coisa, uma pessoa que vai começar do zero, é uma pessoa que tem experiência, por exemplo, em exatas. Eu acho que tudo isso varia muito. Por exemplo, eu já reparei com alunos meus que alunos que vêm de um background de matemática, o cara às vezes vai começar a programar e ele se dá muito bem. Enquanto às vezes pessoas de outros backgrounds
Uma pessoa que às vezes, por exemplo, não era tão boa em matemática, ela tem muita dificuldade para pegar aquele início da programação. Depende muito também de que tipo de material você vai usar. Você está disposto a pagar um bom curso, um professor particular para te ajudar a focar no que é importante, ou você vai procurar material gratuito? Com um bom foco, com um bom material, um professor para te auxiliar eventualmente, eu acho que num prazo entre 6 meses a 1 ano, mesmo que só com essas 2 horas, eu acredito que seja possível você conseguir fazer coisas reais e já tá tendo clientes, né, com essas 2 horas de estudo todo dia. Mas, de novo, dependendo do seu background, por exemplo, se você vem de um background que você já sabe programar, às vezes com 1 mês você já consegue fazer coisa útil. Se você for pensar bem, ser programador não significa muita coisa, né? Então, assim, você pode ser um cara, ser programador com um final de semana. Tem uma pergunta muito legal aqui do Lucas Queiroz. Ainda é uma boa investir em desenvolvimento desktop? De uma forma bem simples, acho que não. Eu não consigo ver um serviço que você falaria assim, vou fazer esse serviço para desktop e vai ser melhor, você vai ter algum motivo, alguma coisa superior a você fazer esse serviço numa web e tornar esse serviço multiplataforma acessível para gente de Linux, Windows e Mac. É óbvio que tem aplicação que é nativamente esperado que ela seja desktop, por exemplo, um Adobe Photoshop da vida, coisas relacionadas assim, né? Tem essas aplicações que elas vão funcionar bem, elas dependem de processamento mais intenso e tudo mais. Mas, como você não especificou que tipo de coisa que você está pensando em desenvolver, eu diria que não. Eu diria que tem coisa muito mais interessante, com um mercado muito mais promissor para você focar. Por exemplo, mobile, por mais que mobile já está caindo, já que mobile não é mais tanta novidade, já tem muito desenvolvedor, mobile ainda é uma boa opção. Eu acho que você não vai perder conhecimento de desenvolvimento Android ou iOS pelos próximos 10 anos, com certeza. Focar em desenvolvimento de aplicações para watches, aplicações para óculos, que num horizonte de 2, 3, talvez 5 anos, com certeza, óculos vão estar de volta. Tem as aplicações de voz também, que eu acho que vão valer muito mais a pena do que você ter esse conhecimento específico do desktop. O Mr. Alien BR mandou aqui. Sei que todo mundo sempre fala sobre GitHub, mas quais os passos para início de uma carreira em programação? Cara, eu acho que o primeiro passo, o mais importante, é encontrar um bom curso, um bom material, seja ele faculdade, né? Seja ele você decidir que vai fazer uma graduação, né? Eu não sei em que fase da sua vida você está, se você tem essa oportunidade, ou seja você decidir que vai estudar online, vai comprar livros, e aí você encontrar um bom material que vai te dar um direcionamento no que você quer programar. Eu acho que tem muita coisa gratuita bacana por aí, mas se você tem interesse em ter uma carreira em programação, eu acho que é importante você já começar pensando em não perder tempo perdido no meio de tanto material gratuito. Eu acho que tem ótimas opções de material pago. Então eu acho que esse é o começo número 1 para uma boa carreira de programação. E aí, de posse desse curso, eu acho que o segundo passo que as pessoas às vezes subestimam é fazer esse curso do início ao fim, focado, interessado em terminar e aprender e praticar tudo que está sendo colocado ali. Muita gente confunde saber várias linguagens com ser bom em várias linguagens ou com ser bom programador. Não é porque você está vendo vagas por aí que exigem que você saiba 10 tecnologias, 15 tecnologias, você tem que aprender elas todas ao mesmo tempo. Eu acho que para o programador iniciante, para aquele programador que está no primeiro ano, ele não deve ter contato com mais que uma linguagem de programação, 2 no máximo, assim, 2 quando muito. Mas, no geral, tenta ficar em uma linguagem. Isso já vai ser um começo melhor que 95% dos outros programadores, porque, cara, a gente é muito desfocado no geral. Todo dia cada semana aparece uma nova tecnologia e a gente tá naquele rush, naquele mindset de eu tenho que saber a próxima tecnologia, eu tenho que saber essa tecnologia, eu tenho que saber essa e essa e essa, porque mobile, porque não sei o quê. Cara, escolhe uma, foca, aprende. Depois de 1 ano, com certeza, eu não vou te falar o segundo passo, porque depois de 1 ano focado nesse curso, nesse material, nessa mesma linguagem, você vai saber qual que é o próximo passo. O Anderson Silva 0010 perguntou aqui para mim qual sua linguagem de programação preferida. E eu tenho 2 formas de responder essa pergunta. A minha linguagem preferida de verdade, que eu mais gosto, e a que eu mais programei na minha vida e que eu mais sei programar. A que eu mais sei programar é C++, basicamente, é a que eu mais já programei. Eu dei bastante aula em C++, já usei todas as maratonas de programação que eu fiz na minha vida, eu usei C++. Então C++ é a minha, digamos, a minha primeira linguagem.
mas eu gosto, assim, eu acho que é uma linguagem para mim muito mais recente. A que eu mais gosto é Python. A Nicole Barros perguntou aqui, fez alguma faculdade ou foi no modo autodidata? E essa é uma pergunta interessante porque, na verdade, a minha resposta é sim para os dois. Eu fiz uma faculdade, mas 90% do que eu sei, 95%, foi no modo autodidata. E eu acho que isso é uma sacada interessante para vocês. A faculdade, ela não te tira a responsabilidade de aprender por conta própria. Quando eu falo de aprender por conta própria, eu falo de procurar livro, procurar material, procurar curso além da faculdade. Eu acho que vale muito a pena. E o Migui Veríssimo perguntou quanto tempo faz que começou a programar e qual linguagem aprendeu primeiro. E essa é uma resposta que eu quero dar aqui, porque eu acho que as pessoas confundem muito isso. Vem tudo que eu tô fazendo, vem tudo que eu já fiz, que eu falo que eu fiz, e acham que isso surgiu em pouco tempo, e não. Pra você ter uma ideia, eu comecei a programar quando eu estava no ensino médio, porque eu comecei a fazer um curso técnico de computação, e nesse curso a gente aprendia a linguagem C. Então eu aprendi, a primeira linguagem que eu aprendi foi a linguagem C. Quando eu estava indo para o terceiro ano, eu saí desse técnico e aí eu fiquei um ano afastado de programação e voltei a programar quando eu estava na faculdade já, começando engenharia de computação, que foi a primeira graduação que eu fiz. Então lá na graduação, aí eu tive meu primeiro contato com C++, depois aprendi Java e foi por um bom tempo eu fiquei só nessas duas linguagens, principalmente no C++, por muito tempo só no C++. E agora, mais recentemente, que eu aprendi Python e aí tô aprendendo Web. Então, assim, eu tô ficando velho, porque esse processo todo já levou uns 6 anos. 6 anos. Tem 5 que eu tô na faculdade. 6 anos, cara. 6 anos, 7 anos talvez, desde o meu primeiro contato com programação. É óbvio que não é aquele negócio intensivo que eu fiquei programando todo dia até aqui, mas você tem que ver, então, que tem uma jornada, né? Você vê que eu tô nesse grind aí há algum tempo. O Cleverson42 mandou aqui. Tenho 24 anos, sou professor de matemática e penso em mudar para a área de TI. Estou velho para começar? Cara, vou começar essa pergunta te dizendo que se você tivesse 40 anos, 50 anos, eu não acharia, sinceramente, do fundo do meu coração, que você estaria velho para começar. Isso não é bullshit, não é aquela parada assim, todo mundo ainda tem a oportunidade. Não, de fato, eu acho que uma pessoa com 30 anos de idade, 35, 40 anos, tá no começo da vida. Olha, eu tô com 22 anos e, cara, sinceramente, eu espero estar em 25% da minha vida. Porque eu acho que a expectativa de vida da nossa geração é muito maior do que das gerações passadas, assim, tipo, nos últimos anos a expectativa de vida aumentou demais. Então, tipo, 24 anos, cara, está um quarto da sua vida. Eu acho que vale muito a pena, principalmente pelo que eu já falei sobre quem tem um background em exatas, ter facilidade para começar a programar. Você, como professor de matemática, vai ter uma vantagem enorme sobre outras pessoas nesse quesito de começar a programar. Então eu acho que com certeza vale muito a pena para você. Se você tem esse interesse, se você tem essa vontade, cara, manda ver. E aí ele mandou também mais uma pergunta que eu achei interessante, que é: preciso ter conhecimento aprofundado em HTML e CSS para ser back-end? Não. Normalmente em empresas maiores, empresas grandes, onde você tem várias pessoas e cada pessoa especializada em uma responsabilidade, quem desenvolve o back-end não toca em HTML, CSS e JavaScript. Então você tem desenvolvedores extremamente experientes, extremamente bons, que desenvolvem há vários anos back-end e que nunca tocaram HTML. Então assim, você pode saber alguma coisa ou outra, vai ser útil? Vai, mas não é um pré-requisito, com certeza. Vinícius Nunes Keller mandou aqui, testar em produção. Toda empresa acontece isso? Cara, sinceramente, eu espero do fundo do meu coração que não. Eu já trabalhei numa empresa de TI, telecom, que nada lá era testado em produção. Na verdade, lá a gente tinha 3 ambientes de programação. Aliás, se você for pensar, são 4. O primeiro ambiente é um ambiente de desenvolvimento mesmo do programador, a máquina dele. O segundo é um ambiente de teste, da onde o desenvolvedor tira a sua solução e passa para uma equipe de testes testar. Então aí nesse momento é um ambiente de testes. Tinha um ambiente de homologação, que é um local que agora já foi passado por testes e agora vai ser compartilhado com o cliente também. Então o cliente vai ver a solução e vai homologar, vai falar, é isso mesmo que eu quero. E tinha um ambiente de produção, que aí sim tá lá para o cliente final usar e aí vai para todo mundo. Eu sei que não são todas as empresas que usam esse fluxo, que cuidam bem disso e que tomam esse cuidado, mas eu acho que boa parte das empresas sérias, empresas grandes, empresas que têm um negócio de valor, que
trabalham com muitos clientes e tudo mais, tem pelo menos 3 ambientes, né? Tem o desenvolvimento, o teste e produção. Eu acho que se você viveu essa experiência em alguma empresa, não se traumatize, não é uma coisa geral, não. Uma IA avançada capaz de programar o próprio código mata. Culpado, a IA ou o programador? Essa pergunta que o Agolemos mandou. Essa pergunta extremamente filosófica, né, cara? Eu acho que a gente não tem resposta para essa pergunta ainda não. Porque, assim, a gente tá começando a entrar num contexto onde a gente passa a ter IAs que conseguem escrever programas, mas eu acho que chegar nesse nível onde a IA resolve mudar o próprio código e mata alguém, eu não sei nem se a gente vai chegar nesse nível um dia. Porque normalmente quando você escreve uma IA, você escreve ela com um propósito, por mais que seja uma coisa inteligente, você escreve ela com o objetivo de otimizar alguma coisa, de buscar um resultado, de buscar uma solução, de aplicar uma heurística para procurar o melhor caminho num determinado problema. Então, quando você fala assim, ela escreveu, reescreveu o próprio código, matou alguém, provavelmente tinha dedo do programador aí, né? Não é como se fosse, tipo, você escreveu, só se você tiver escrevido, sei lá, tem que ter dedo, não tem como não ter dedo do programador aí. Então eu acho que o culpado é o programador. Até porque, se você for pensar do ponto de vista de direito, não tem como você responsabilizar ainda, pelo menos, uma máquina. Então o responsável é quem criou, com certeza. Mas pergunta legal. E aí o usuário de estudos mandou aqui para mim uma pergunta que eu achei muito legal. Como foi que surgiu a vaga de estágio para o Google? E o que você recomenda para que a gente possa conseguir uma também futuramente? Cara, basicamente é um processo aberto, né? Na verdade, que todo mundo acha que pode se inscrever. Tinha um forms lá do Google que a faculdade encaminhou para os alunos. E aí eu preenchi e fui convidado para uma entrevista. E dessa entrevista, que basicamente foram 2 entrevistas, eu já consegui a vaga. Então, assim, foi um processo, digamos, relativamente simples. Basicamente, foi a questão de escrever lá e eles interessarem pelo currículo. O fato, talvez, de eu ter participado de várias maratonas de programação, com certeza, eu acho que é uma coisa que acaba saltando aos olhos do recrutador, porque ele sabe que você está interessado em buscar resolver problemas, você gosta de resolver problemas, normalmente é o perfil de quem trabalha, de quem participa de maratonas de programação. Então eu acho que isso pode ter ajudado um pouco. E o que eu acho que acabou, no final das contas, me dando a maior vantagem, a maior chance, a melhor chance de conseguir, foi a quantidade de problemas que eu já tinha resolvido na minha vida, a quantidade de problemas que eu busquei, a quantidade de estruturas de dados que eu estudei, a quantidade de algoritmos que eu já tinha feito, as linhas de código, basicamente, que eu fiz na minha vida, né? A bagagem que eu adquiri, que me ajudaram muito a fazer os problemas lá que surgiram na entrevista, que não eram problemas fáceis, eram problemas que realmente exigiam que eu pensasse ali na hora, que eu resolvesse alguma coisa ali na hora. Não era simplesmente copiar e colar, não era simplesmente lembrar de alguma coisa que eu já fiz. Era coisa assim que você tinha que saber, você tinha que fazer análise, você tinha que pensar. E eu acho que muito do que os entrevistadores querem ver é isso, querem te ver pensar. E querendo ou não, eu acho que isso foi o que mais me ajudou.